E olá, eu sou Alex Goldner, esse é mais um Simplificando. Eu queria compartilhar com a gente hoje uma história que me veio à mente agora logo pela manhã, de o cuidado que nós, os pais, temos com os nossos filhos, principalmente quando eles são bem pequenos. E a observação que eu faço é que a Laura, por exemplo, ela está aí aprendendo na fase de aprender a andar. E não é o caso dela, mas eu já vi muitas criancinhas que elas ficam como se fossem frustradas porque elas tentam e não conseguem. E talvez você pergunte o que isso tem a ver com a gente. De certa forma, nós somos essas criancinhas nas mãos de Deus. Várias coisas nós temos tentado e não conseguimos. E às vezes ficamos frustrados, às vezes ficamos raivosos e, consequentemente, desistimos. E a palavra que eu sinto no coração hoje de compartilhar com a gente é: não desista. Não desista, porque Ele, o Pai, sabe que você, que eu, nós podemos fazer aquilo que está diante de nós. É um desafio, porque ainda nunca foi feito por nós, mas já foi feito por Ele. Então, quando a gente olha um texto no livro de Mateus, versículo 3, quando a gente vê ali o capítulo 3, versículo 4 em diante, você vai ver que um pouco antes Satanás tenta Deus, ele fala assim: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. E Jesus responde para ele: as escrituras sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Sabe, Deus, ele diz muita coisa a seu respeito, ele diz muita coisa a meu respeito. O porquê que Jesus consegue falar com tanta, a gente chama de autoridade, mas eu preferia trocar nesse momento por tanta confiança daquilo que o Pai falou para ele, é porque ele tinha um relacionamento com esse Pai. É porque ele todos os dias se encontrava com ele. E o que a gente vem literalmente batendo na tecla, algumas pessoas chamam de pregando nos últimos anos aqui no Axis, é para que nós possamos ter esse relacionamento diário com Deus. Não é uma religião. O culto no fim de semana, se você é crente, é muito lindo, mas não vai funcionar só no domingo. Sabe, no domingo muitas de nossas famílias fazem galinhada, peixada, churrascada, e é ótimo, na verdade. Só que se eu viver só da churrascada no domingo, as chances são que eu vou ficar doente muito rápido, porque eu tenho ainda segunda a sábado para poder me alimentar, para poder beber água, para, enfim, poder viver. A semana são 7 dias, não é apenas um dia. E o que a religião faz com as pessoas, às vezes é isso. Ela dá uma falsa sensação de que está tudo bem, e quando na verdade não está. Eu queria listar 3 coisas que Jesus faz para a gente, que o Pai faz para a gente. Ele providencia um lugar para a gente ir. E esse lugar para a gente ir não é uma reunião, não é uma igreja, é um lugar nele. Toda vez que eu paro junto com ele, geralmente para mim funciona nas manhãs, é como se fosse um lugar no coração dele que eu tenho ali aquele aconchego, aquele conforto. E seja qual for a situação do meu coração, se eu estiver meio triste, se eu estiver muito feliz, ou se eu estiver simplesmente, vamos dizer, normal, eu tenho esse lugar. Independente do que aconteça, eu tenho esse lugar nele. E isso em mim gera uma confiança. Eu sei para onde eu vou. Todo dia eu vou nesse lugar porque eu sou muito bem-vindo ali. Isso são características de um pai. Seja você um pai físico ou um pai espiritual, eu acredito que um dos nossos papéis é gerar esse lugar de conforto, de aconchego, onde nossos filhos, nossas filhas podem se achegar. Não é um lugar de acusação, é um lugar onde eu posso me entregar e ser quem eu sou, independente das minhas falhas ou dos meus erros. Eu vou ser amado, eu não vou ser acariciado, ter a mão passada na cabeça por algum erro que eu cometi,
eu vou ser instruído, eu vou ser admoestado, mas eu vou ser amado, acima de tudo amado. Porque vale mais quem eu sou do que aquilo que eu faço. A segunda coisa seria, ele me levanta do chão. É uma sensação meio louca. Os bebês é mais fácil porque a gente constantemente pega eles por causa do peso deles ser pequeno. E quando a gente vai ficando grande, é mais difícil e humanamente falando é desconfortável quando a gente tira alguém, quando alguém tira a gente do chão. Eu estou aí praticamente com quase 100 quilos, eu tenho 1,90 m, então já não é qualquer pessoa, por exemplo, que consegue me tirar do chão. Mas eu vejo a inquietação da minha filhinha de 8 meses, quando ela está no andador e olha para mim, e às vezes ela chora, às vezes ela resmunga, e eu vou lá e coloco, estendo os braços, e ela já estende os dela, porque ela quer ser levantada do chão. E quando eu trago ela para o meu colo, e que ela vem agora para uma outra altura, ela vem para o meu nível, ela começa a viver uma experiência que ainda não é dela, mas é minha. Para mim isso representa muito o que Deus faz com a gente. Independente do nível que a gente está, ele tem essa característica de vir e trazer a gente para o nível dele. Uma das passagens que me lembra isso é aquela mulher que estava sendo apedrejada e na época seria apedrejada e na época justa, seria uma justiça porque a lei previa aquilo, que ela foi pega em adultério, foi pega no ato. E a imagem que eu tenho aqui, Jesus vem, ele se aproxima dela e ele se agacha, porque ela já estava no chão, ela já estava já completamente abatida e frustrada e se preparando já para a morte, chorando, e todo aquele drama você consegue imaginar. E ele vai e se abaixa, e depois que ele diz, cadê os teus acusadores, que eles já tinham ido embora? E ela não consegue responder, talvez porque ela ainda está soluçando, ela ainda está muito emocionada. E ele diz, pois bem, então eu também não te acuso. Vá e não peques mais. Ele foi no nível dela, ele se agachou até onde ela estava, ele pôde olhar nos olhos dela. A perspectiva dele é que ele viu uma filha, ele viu uma criança assustada. E ao invés de brigar como os outros estavam fazendo, ele vai e traz para ela esse lugar que ela possa estar segura, que foi o primeiro lugar que a gente falou. E a segunda coisa que ele faz é justamente essa. Agora ele se levanta lentamente junto com ela, segurando nas mãos dela, ou seja, ele está informando para o bebê dele, filho, eu estou com você. E agora os dois ficam de pé. E agora ela tem a mesma perspectiva que ele tem. Como ele anda e não peca mais, ele vai e informa para ela, vá e não peques mais. E é justamente isso que acontece. Eu acredito que aquela mulher se torna uma das maiores evangelistas daquele tempo. Ela se torna uma grande seguidora de Jesus e apaixonada por ele. Por quê? Porque ela achou um lugar onde ela pode ser quem ela é, onde ela pode se encontrar e se doar. E ela teve esse pai que tirou ela do chão. E a terceira coisa que o Pai faz, que Jesus faz, ele restaura a minha esperança novamente. Você vai ver que nessa passagem é justamente isso que ele faz. Eu não sei se você consegue imaginar, eu consigo ver essa mulher saindo agora, há poucos minutos atrás, com lágrimas e um sentimento de morte. Agora ela tem um sorriso no rosto, um brilho no olhar, e essa vontade de viver e de compartilhar e de proclamar esse pai que se encontrou com ela. E muitos de nós precisamos ainda nos encontrar com esse pai. E a religião tem feito justamente esse trabalho de impedir, de bloquear, colocando várias outras coisas. Mas a gente não tem encontrado o pai nessas coisas que a religião coloca. E o lugar de encontrar com o pai é no coração, de coração para coração. Seja no erro, seja no acerto. Porque se você é pai, você ama seu filho, independente do erro ou do acerto dele. Quando você vê o acerto, a sugestão, aplauda, elogie. Quando você vê um erro, vá lá e estenda a mão. Ele precisa saber que em você existe um lugar de segurança. Seu filho precisa saber que você é aquele que vai colocar ele para cima. E seu filho precisa saber que você é aquele que tem uma palavra de esperança, de vida para ele. Então,
Por quê? Porque é isso que Deus faz com a gente, Deus Pai. E se Ele é o modelo, eu devo ser modelado conforme Ele. Tá, joia? Espero que tenha feito sentido. Se você gostou desse vídeo, eu vou te pedir que você dê o joinha. Se não gostou, coloque lá também que você não gostou. Compartilhe, se inscreva no canal, mande para os seus contatos via WhatsApp, via Facebook, da forma que for. E incentive as pessoas a estarem ouvindo, assistindo e compartilhando. A gente está aqui literalmente todos os dias compartilhando essa palavra, esses insights, essas sacadas que Deus traz no meu coração. É com prazer que a gente faz. Você pode observar que não existe grandes produções, mas existe muita a paixão e muita vontade de abençoar a sua vida e consequentemente ser abençoado. Tá, joia? Grande abraço e até a próxima.